Pode ir. Livro Caminho, Verdade e Vida, tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetue situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi a cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane, crente, acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do mundo carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo significa sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Você comenta. Não tem página fácil de Emmanuel, né? Se a gente parar para observar, Emmanuel tenta dilatar o pensamento de Paulo aqui para a gente, mas até o que ele escreve, se a gente não prestar muita atenção, fica difícil de entender, né? Como assim tudo novo? Né? Nos habituamos a estar circunscritos a certos grupos. Então, por exemplo, você cursou o primeiro grau, aí tem toda uma pompa para poder a pessoa festejar, porque completou o primeiro grau. Nenhum problema quanto o festejo, né? É até um incentivo para as crianças. Mas ela não tem consciência ainda do que isso significa, plenamente. Aí a pessoa vai e completa o segundo grau, no caso, ensino fundamental, ensino médio, agora, né, como é chamado. Mas no fundo não tem aquela consciência plena. O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Né? Que eu sou realmente informado em relação a isso, tá, mas e para quê? Ela não faz conexões ainda plenas sobre isso. Então, existe uma distância muito grande entre se dizer cristão e realmente ser cristão. Então, no início, nós dizemos que somos cristãos, mas no fundo, ainda estamos com aquela batalha de tornar tudo em nossa forma de enxergar a vida novo. Na verdade, por vezes enxergamos a vida de uma forma muito mais materialista do que alguém que é ateu. Isso é estranho. A pessoa se diz religiosa, se diz cristão e vive uma vida essencialmente igual a uma pessoa
que é basicamente ateu, que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em coisa alguma, né? Então a gente precisa investigar, e essa página é um tratado para investigarmos o que nós estamos realmente predispostos a tornar novo junto com Cristo. Porque é difícil. Quando a gente está estudando a história do cristianismo, explicitamente o período em que Jesus esteve aqui na Terra, né? Em que o Cristo esteve aqui na Terra, a gente toma diversos sustos, né? Jesus não tinha posses. Não estou dizendo aqui que as pessoas não devem ter posses. Jesus não tinha carro, cavalos, infantaria, recursos mil com relação aos recursos materiais. Nada disso. E ele sempre dizia que estava cumprindo a vontade do Pai. Então é mais ou menos para a gente começar a comparar, não a performance do Cristo, mas comparar qual é a real vontade de Deus em relação aos nossos destinos. É esse o convite dessa boa nova. A boa nova é, você não vive só essa vida material, essa coisa que a sua principal preocupação é o seu alimento. Aí você estocou para o mês todo, você não tem mais preocupação sobre o alimento. Aí sua principal preocupação passa a ser o segundo mês, já que o primeiro mês você estocou alimento. E assim fica. Quando vê, a pessoa passou 60 anos vivendo assim, somente se preocupando com as questões materiais. Então, isso ainda leva a algumas pessoas que se dizem religiosas, não é nenhuma crítica não, tá? É normal, tudo natural. Nós começamos assim, com dificuldades. Então, nas nossas dificuldades, é normal observarmos o quê? Momentos em que estamos utilizando a oração, fazer pedido a Jesus para resolver problemas materiais, para resolver situações que são classificadas como injustificáveis, até mesmo perpetuar situações injustificáveis. Por vezes, estamos num local de trabalho, não estamos com bom desempenho, a gente não vai pedir para que a estrutura educacional ou a estrutura daquela empresa se renove e possa servir melhor a todos, até mesmo com a nossa ausência. Eu não estou dando conta da qualidade que é o que está sendo exigido. Ninguém faz esse tipo de prece. Senhor, que coloque alguém mais capaz no meu lugar e que eu possa seguir para as atividades que eu sou mais capaz. Ninguém faz oração assim. Queremos sempre o máximo e o melhor para somente nós mesmos. Então é esse o grande problema. A gente fica com essa secura de vantagens imediatas, ou seja, quer estar envolvido com Cristo, mas ao mesmo tempo quer estar preocupado com todas as aspirações materiais. Quer estar preocupado em ser altamente bem sucedido nas filosofias materialistas. Mas isso não tem nada a ver com Cristo. Absolutamente nada. Não podemos servir a dois deuses, né? Servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou vai odiar um e amar o outro. Não tem escapatória. É um paradoxo. E a gente vive com diversos paradoxos, né? Então, mas qual o objetivo da encarnação? É transformarmos esses paradoxos, transformar tudo que é dual em uno. Deus é único e uno. Não existe amor e ódio, só existe amor. Não existe alegria e tristeza, só existe alegria. Não existe paciência e impaciência, só existe paciência. Então, é estranho, porque nós não percebemos. Acreditamos que já estamos vivendo a plenitude do cristianismo, mas no fundo, não estamos. Então, se estamos passando por uma situação de dor, queremos nos livrar da dor, o que é totalmente natural. O problema é o como. Como vamos nos livrar da dor? Então, a maioria de cada um de nós não mergulhou 100% nas bem-aventuranças. Então, quando diz lá, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é porque realmente serão consolados. E vamos compreender o todo. Né? Igual quem está aprendendo a caminhar.
e tropeçou e caiu, depois que ele aprendeu 100% a caminhar, todos nós passamos por isso, ninguém se lembra mais dos tombos que tomou. Continuou caminhando feliz da vida. Não impede da gente tropeçar e cair. Já perceberam isso? Caminhar é uma habilidade estranha. Andar é uma habilidade estranha. Né? Tudo que é muito mecânico, a gente tenta botar meio que no automismo, deixar uma coisa meio automática para o corpo físico. Então, o quanto que a gente levanta a perna, ele levanta o pé, a gente deixa mais ou menos no automático. Quer fazer alguém tropeçar em escada? Você bota todos os degraus com o mesmo tamanho. Mas o segundo lance de escada, você bota tamanhos diferentes. Você vai tropeçar, é inevitável. Porque o seu cérebro gosta de regularidade, mas não é o seu cérebro físico. É a nossa consciência. A gente gosta de tudo igual, nada diferente, tudo padrão. Só céu de brigadeiro, velocidade fixa, condições CNTP, temperatura, pressão, umidade, tudo igual e que nos satisfaça. Mas como vamos nos desafiar e nos transformar se tudo que está na sua volta só nos satisfaz, só nos atende? Não é assim que funciona, né? Então é estranho, porque quando observamos o trajeto que o Cristo exemplificou, ele não falou, olha, siga um caminho, isso. Não, ele veio aqui e fez esse caminho. Né? Como vamos observar, por exemplo, quando ele queria fazer uma explicação para João, queria fazer uma explicação específica, ele vivenciava a dureza, vivenciava a dificuldade. Né? Quando chegou naquele fariseu que perguntou para o Cristo, quem é meu próximo? Em que ele conta a parábola do samaritano, ele caminhou o deserto todo pela Samaria. Chegou lá em frangalhos. E aquele irmão não ofereceu um copo d'água para ele. Aquele irmão não ofereceu, né, untar e fornecer como se fosse um banho, né? Que é aquela renovação ali básica, a parte de como se fosse um balde. Você lava os pés, lava as mãos, passa óleos para voltar a ganhar a umidade da pele, né? É como se fossem os cremes atualmente, os cremes de pele e tal, né? Você anda muito tempo descalço em um lugar terreno muito seco, a pele resseca. Não existia esse hábito. Mas ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Aquele fariseu, quando foi interpelar o Cristo, e tenhamos consciência disso, já era da lei, amar o próximo como a ti mesmo, fazia parte da lei. Não era novidade. Jesus não trouxe essa novidade. A novidade foi amar como eu amo, como Jesus amava. Essa foi a grande novidade. Porque até então não se sabia o que era esse amor. Você podia até classificar. Olha, eu considero o próximo aquela pessoa ali. Ah, eu considero que eu fui lá e dei uma maçã e que eu sustentei o meu lar e que eu mantive financeiramente o meu lar, eu considerei que isso é amor. Então, era particularizado, era meio que pessoal. Todas as leis divinas passavam por interpretações pessoais. Com a presença do Cristo e apresentando realmente o que é o amor, acabou essa interpretação pessoal. Agora temos que buscar a interpretação do Cristo. Então, quando Emmanuel vem dilatar esse pensamento para todos nós, né, que é muito comum os crentes inquietos utilizar esses recursos da oração para pedidos injustificáveis, né? Por exemplo, alguém está com alguma doença, você pede a cura. Você não vai compreender de fato, imediatamente, que por vezes aquele processo é necessário. Justamente porque depende da sua quanto que a sua consciência está realmente mergulhada e interligada com os objetivos do Pai. A sua relação que você tem com Deus é a relação que você vai desposar para com o próximo. É inevitável. Se você acha que Deus é um tirano cruel que cria as criaturas para depois ficar punindo, você vai também fazer assim. Você vai achar que é natural punir as pessoas. E você vai achar até natural ver as pessoas sendo punidas. Olha lá, fulano, né? Deve ter feito... E o espiritismo, né, mal interpretado, levou uma série de pessoas a falar essas frases. Ah, olha lá, fulano, tá com corpo assim, corpo assado. Viu? Deve ter feito coisa errada. Ih, olha lá, Beltrano tá assim, tá assado. Ih, deve ter feito coisa errada. Não, todos nós fizemos coisas erradas. Inclusive quem está interpelando, quem está falando, quem está julgando, quem está analisando.
reencarnou aqui no planeta, está interligado a essa escola evolutiva, temos aprendizados a fazer, a desempenhar. Só que esse aprendizado, ele não é automático, ele não é autônomo, do tipo, olha, eu só me matricular na escola e tá bom. Não é assim que funciona, não é por grau de pertinência. Eu pertenço àquele grupo, não é assim que funciona. Então, nós temos que fazer um esforço hercúleo, de Hércules, muita boa vontade, muita coragem para nos desafiarmos e sairmos desse mesmismos, dessas atitudes mentais que, na verdade, quer sempre se dar bem. A nossa atitude mental é sempre voltada a querer se dar bem em todas as situações. Então a gente não percebe que enquanto a gente está se dando bem, outros estão afastados e tendo prejuízos. É esse o grande problema. Quando você passa sempre a observar o todo, você se preocupa. Ah, peraí, não posso gastar muita água. Não, peraí, eu posso pagar quantos milhões de litros eu quiser consumir. Ah, mas aí você vai jogar um monte de água por ralo, pode ser até que falte para outras pessoas, não vai ter fluxo para isso de água, né? Observamos em São Paulo isso há pouco tempo no Brasil. Né? Mesmo 2022, se deixar, as pessoas constroem piscinas, monumentos, consomem muita água e a unidade de tratamento que provê a água já tratada não dá conta. E cada dia isso vai piorar. Nós estamos já em 8 bilhões. 8 bilhões de encarnados. 8 bilhões. Existe um plano divino para encher ainda mais. Por que para encher ainda mais? Porque temos que aprender a dividir. Temos que aprender a nos preocuparmos uns com os outros. Temos que aprender a realmente reconhecermos que somos todos filhos de Deus. E que se o outro está passando um problema, isso é um problema meu também. Talvez o que eu estou fazendo esteja prejudicando aquele alguém. Então, os diversos desequilíbrios na área da economia, na área da sociologia, em todas as áreas de atividade humana, se investigarmos na ótica do espírito imortal, vamos observar que corações egoístas, orgulhosos e vaidosos promovem desequilíbrio onde todos podem viver em equilíbrio. O grande gargalo é que não vai ter como todos viverem em equilíbrio vivendo igual um cidadão americano. Não tem como. Você precisa de 4, 5, 8 planetas. A conta já foi feita, não fecha. Não tem como você viver produzindo lixo como nós produzimos. Temos que mudar isso. Então, se faz necessário, até nas coisas mais simples da vida, mudar a nossa atitude mental. Agora, se as coisas simples, do ponto de vista material, nós temos que mudar a forma como nós enxergamos os problemas, ainda mais com relação às questões espirituais, que são eternas. Então nós começamos a perceber, peraí, eu tenho geralmente a tendência a escolher situações que só beneficiam a mim mesmo. Então, peraí, já que eu estou ligado ao Cristo, eu quero estar ligado ao Cristo, inevitavelmente eu preciso trabalhar isso. Porque o Cristo ensinou o quê? A paciência e a tolerância. A paciência e a tolerância. Mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, você basicamente se classifica como cristão. Mas você acredita que todos os recursos do seu trabalho pertencem a você. Mas isso é uma coisa estranha. Porque se a gente para observar, todas as inteligências estão sendo amparadas e socorridas para poder desempenhar aquele nível de inteligência. Todos os recursos que estamos desempenhando profissionalmente nos foram patrocinados. Não é nosso. É fácil checar se é nosso. Quando a gente desencarnar, você checa se você é capaz de lembrar e realmente empreender alguma coisa com relação aos recursos que você desenvolvia de lógica, de conhecimento e de tudo mais aqui na Terra. É só você aplicar lá do outro lado. Mostra sua desenvoltura. Mostra que tudo é capaz de funcionar. E a gente vai tomar sustos enormes. Porque, na verdade, a vida é altamente patrocinada. Só que não nos contam. Porque o nosso orgulho, nossa vaidade é tão gigante que nós não teríamos condições de aturar isso.
Como assim? Eu só aprendi a falar português porque teve um espírito que conversava comigo e me ensinava a falar português fora do corpo físico, ainda quando eu estava quando criança. E eu devo isso a ele. Como assim? Por exemplo, comecei a aprender a andar, eu comecei a dar os primeiros passos, e não foi meu pai e minha mãe só me segurando durante 20, 30 minutos por dia que eu aprendi a andar. Que é uma loucura, né? Como é que alguém pode acompanhar alguém 20, 30 minutos por dia e acreditarmos que a criança aprende a andar porque teve contato com 20, 30 minutos? Não é assim que funciona. Existem espíritos amorosos que nos auxiliam nos mais mínimos detalhes. Porque é assim que funciona a resposta divina para tudo. Tudo funciona por cooperação. Então, tudo vai operar por cooperação. E a gente vive meio que inconsciente com relação a todos esses recursos, né? Então, ele continua, em face dessa decisão que Jesus tomou, né, de sempre atuar com paciência, com tolerância, o que Jesus tomou de decisão mais grave? Foi a cruz. E legou o último testemunho de não violência. Ora, ele era inocente. Qualquer pessoa ia falar, você tem que se rebelar, você é inocente. Ele não se rebelou. E várias pessoas observam isso aqui com um olhar incrível. Governador de planetas. Manipulador de tudo quanto é tipo de estrutura de matéria. Não falta poder na mão dele. Ele resolveu não usar poder nenhum, que nós conhecemos e valorizamos. Só resolveu usar um poder que nós não conhecemos. O poder do amor. O poder da renúncia, o poder da tolerância. Poderes que nós desconhecemos, achamos que não serve para nada. E ele continua, mas também de não acomodação com as trevas. Por que de não acomodação? Porque é isso que as trevas quer. A treva quer que você se revolte, que você fique zangado, que você lute. Peraí, eu vou transformar o mundo. Peraí, eu vou acabar com essa situação. Mas vai acabar como? Esse é o problema do coração que não ama. Como é que você vai acabar com situações que você vê claramente que é um mau proceder, que é uma má atitude, que são reações maléficas para todos que estão em volta de uma certa contingência? Como é que você vai resolver aquela contingência sem amor? Não tem jeito. O único jeito de resolver o mal é com amor, é com a bondade. Né? Não tem como você transformar alguma coisa se não for com o seu oposto. Como é que eu vou produzir paz se eu chego lá e gero discórdia, gero desordem, gero caos? Não vai gerar paz. Mas minha intenção foi de fazer gerar paz. Não, não foi, porque não deu certo. O resultado final não foi paz. Então Jesus vai e demonstra claramente. Isso não é acomodação. Ou seja, se acomodar. O que seria se acomodar e se ligar às trevas? É você querer transformar o mal com mais mal. Você querer transformar mal proceder com um mal proceder ainda maior. Que é como a gente analisa a justiça no mundo. Mas se alguém sofreu, a outra pessoa tem que sofrer igual. Se nós estudarmos a origem básica do direito, a gente toma um susto, né? Porque as tribos antigas, as tribos antigas mais violentas, todas elas desapareceram. E elas tinham leis duras. Né? Tá aqui uma tribo, tem uma criança, a criança correu, foi lá para o território da outra tribo. O rapaz estava lá caçando alguma coisa, acertou uma flecha naquela criança. A outra tribo falava, já que você assassinou meu filho, das crianças da sua tribo será assassinada. Era lei. Era lei. Achavam que isso era lógica de equilíbrio. Até hoje a maioria pensa isso. Que todo mal ele só vai desaparecer quando o outro sofrer exatamente o mesmo mal que o mesmo sofreu. E acreditamos que isso aqui é a grande resposta do equilíbrio no mundo. No fundo, a maioria pensa assim ainda. Uma grande maioria, esmagadora. Isso é estar em acomodação com as trevas. Estar interligado a esses pensamentos é estar em acomodação com as trevas. Mas como é que eu vou provar que eu não estou mais interligado? Simples, quando você tiver um sofrimento grave,
sofrer até através de mão de terceiros, você não vai ficar zangado. Você vai olhar e vai pensar assim: se Deus permitiu, Deus sabe que isso vai me educar. Eu é que não tenho ainda capacidade de extrair o melhor dessa situação de dor, dessa situação de dificuldade. Mas logo, logo eu vou compreender lá na frente. Hoje eu não tenho capacidade de compreender, mas lá na frente eu vou compreender. Minha função agora é só perdoar, tolerar, compreender os problemas que emanam daquela outra consciência e tentar gerar o bem, sempre. Não me desanimar em gerar o bem, produzir o bem. É só isso que o Cristo pede em relação à caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, tolerância, compreensão e perdão das ofensas. Sem esses 3 requisitos que compõem os sentimentos da caridade, que é um sentimento, ou seja, claro que ele vai oscilar com as nossas emoções, mas esse sentimento tem que estar genuíno em nós. Eu não quero mais confusão. Eu só quero agora situações de paz, situações de equilíbrio. Então, isso é não se acomodar com as trevas. O mesmo com relação a certas situações de desequilíbrio. Ah, mas como é um desequilíbrio que, de repente, não é observado pelas leis humanas, tudo bem. Eu não vou entrar nesse mérito porque a gente está perdida. Se a gente para pensar nisso, a gente está perdida. Se a gente para observar as leis divinas e as leis humanas, a distância é de anos-luz. Pega a luz viajando na velocidade que ela viaja e vê a distância que ela vai percorrer durante alguns anos. É a distância que a gente está dessas leis. Que a lei humana mais básica, são simples. São bem simplesinhas com relação. As leis humanas atualmente, elas se baseiam essencialmente no decálogo. Não matarás, não roubarás. Ah, mas o outro fez alguma coisa que desequilibrou. Tirou dinheiro daquele grupo. Aquele grupo entra na justiça. E na justiça para quê? Para buscar o reequilíbrio. O que ele está buscando? Ué, o ressarcimento financeiro, só isso. A justiça vai ressarcir, pega o dinheiro do outro lado e joga para o outro. E vive assim. Ué, mas não teria que conversar com ambas as partes e alguém falar, olha só, que sentimentos foram esses que levaram cada consciência a gerar esse desequilíbrio? Precisamos meditar e transformar isso. Não podemos mais manter esse padrão vibratório em nossas consciências. Não, ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com isso. Só está preocupado com a parte financeira, com a parte material. Mas adivinha, não importa se estamos assumindo e adquirindo percepções e formas de vida materiais de terceiros. As nossas obrigações espirituais para conosco mesmo, para com o próximo e para com Deus, continuam existindo. Ah, mas eu estava distraído, eu não sabia. Ah, mas eu não tinha pensado dessa maneira. Não importa, você tem consciência, porque no seu subconsciente estão escritas leis divinas. As mais básicas estão escritas lá. Ah, mas eu não compreendi, eu não entendi. Não tem problema. Jesus te espera amanhã. Amanhã. Outra encarnação. Outra encarnação. Não tem problema. Mas o despertar tem que chegar, né? Então a gente não pode mais ficar se enganando com relação àquelas pessoas que realmente já se chamam de cristãos, né? O caminho que compete a cada um deles. O caminho é duro. O caminho é se desprender da matéria. Ah, então não vou mais tomar banho? Ah, então não vou mais trabalhar? Não é isso. É com relação a que sentimentos você tem para com seu corpo físico. Que sentimentos são esses? Ah, eu amo o meu corpo físico, eu não posso viver sem ele. Daqui a alguns anos você vai viver sem ele. Ele vai, esse uniforme de trabalho vai acabar. Vai gastar. Ah, mas eu amo tanto meu carro. A enchente leva, pega fogo, explode, tem N problemas. Fica velho, não funciona mais, não acha mais peça. N situações que podem ocorrer que você vai sim perder aquele carro. A questão é, o que você fazia com o carro? Buscava atender só os seus interesses ou fazer alguma coisa para amparar terceiros? Então, é N situações que ocorrem à nossa volta que surgem situações que nos convidam a exercermos
um desprendimento maior, a se preocupar com o outro, se preocupar com o outro mais próximo. Ah, mas cadê o meu próximo? É aquele que está do teu lado. Quando? Quando surgir a situação, você vai ver. Só que a gente vive em negação. Ah, mas nessa situação não quero. Ah, nessa situação não perdoo. Ah, nessa situação, aí, mano, fulano é assim, assim, assim. A gente bota um monte de desculpa para não produzir o bem, não querer exercitar o bem. Essa é a verdade. Então, com o Cristo, tudo deve ser renovado. Como assim tudo? É, exatamente. Tudo. Ah, eu acho que tal situação, a forma que eu falei foi a mais certa. Não, 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 você não entendeu. Com o Cristo, tudo deve ser renovado. Significa que a forma que você falou tem como ser melhorada. Significa que a forma como você viveu tem como ser melhorado. Mas não é para olhar para trás e ficar pensando, puxa vida, eu podia ter melhorado. Ai, meu Deus, tem gente que adora o chicote. Adora viver em caos. Eu sou um miserável. E fica se chicoteando. Tadinho de mim. Eu sou horrível. Eu sou aquilo outro. Isso não ajuda em nada. Isso é uma tremenda bobagem. Perca de tempo. O que ele está falando aqui que o Cristo tudo deve ser renovado é renovado de hoje para frente. A cada segundo. Nessa relação espaço-tempo. Peraí, eu agi assim. Mas eu tenho certeza que tem como agir melhor ainda. Porque eu estou em evolução, eu estou em progresso. É lógico que tem uma forma mais simples de resolver as coisas, com muito mais amor, com muito mais desprendimento. E é isso que ele vem falando com relação a essa frase. O passado delituoso estará morto. Não tem nenhuma lógica mais ficar revivendo aquilo. O que foi, já foi. Passou, já era. O que interessa agora? Como que eu posso amar cada vez mais? Como que eu posso servir cada vez mais? Como que eu posso fazer cada minuto da minha vida exercer a minha consciência por amor? Não fazer mais por interesse. Então, as situações de dúvida terão chegado ao que? Ao fim. Você perde a dúvida. Por que não tem mais dúvida? Ué, porque é simples. Na dúvida, se me surgir uma dúvida, eu sei que eu tenho que amar e servir. Amar e servir. Amar e servir. Amar e servir. Não tem como ter dúvida. Por isso que a dúvida chega ao fim. Porque é simples. Ama e serve. Né? As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Por que ele está falando das velhas cogitações do homem carnal? Fica cogitando. Ai, minha vida foi isso, minha vida foi aquilo, não sei o quê, da onde eu venho, para onde eu vou. No fundo, todos têm uma certa consciência plena, porque todos deixam o corpo físico durante o sono, mas a gente foge da realidade. No fundo, a gente não quer ver a realidade, porque a realidade dói. Por que dói? Porque quando a gente deixa o corpo físico, a gente vê que a gente não tem nada. Já percebeu que a maioria das pessoas fica assim, poxa, tem uma situação de não gosto de dormir em lugar que não for a própria casa. Não, minha casa é um lugar maravilhoso. Claro, o ambiente é diferente, que você constrói ali uma relação de amor, né, um local muito especial. Mas eu estou falando com relação a fobias. Tem pessoas que têm uma série de medos de ficar fora de casa, de ficar não sei aonde, de ficar não sei... Você vai deixar o corpo físico. Você não vai ter mais casa. Você não vai ter mais corpo. Vai esperar ganhar essa percepção quando? Quando realmente desencarnar? Então, é essa a questão. Fica naquelas velhas cogitações do homem carnal, né? Ah, meu Deus, o meu portão de casa. E eu tenho que trocar o cadeado. E eu tenho que fazer isso. E eu tenho que fazer a reforma daquilo. Faça. Mas não transforme isso num sofrimento. Não transforme isso em dor. Faça com alegria. Porque você vai fazer para entregar essa casa para alguém. Ela não é sua. Essa que é a parte difícil, que ninguém consegue entender. A gente vive uma vida meio que cego, meio sem enxergar as coisas. Tudo que você faz é para deixar para trás. Você não leva nada com você, zero. Ah, mas eu só me sinto bem quando eu estou na minha casa. Olha, cuidado. Vai ter um momento grande, um período grande, em que você não vai estar mais na sua casa. Então, nós temos que começar a compreender, dar lugar a essa vida nova em espírito.
a realmente desenvolver esse altar íntimo, do nosso mundo íntimo, onde tudo significa o quê? Uma sadia reconstrução para o futuro eterno. Uma sadia. Nada de complexo de culpa. Nada de ficar falando que eu sou inferior. Ah, eu sou inferior, não sirvo para nada, que não sei o quê. Quem sou eu? Que não... Isso é pura bobagem. Não existe isso. Senão você não tinha reencarnado. Para começo de conversa. Reencarnou, Deus não te acha inútil. É isso que a gente tem que entender. Você não é inútil. Ah, mas eu estou muito tempo sem reencarnar. Pode apostar. Vai reencarnar, meu camarada. Deus não fica brincando. Tudo ele cria para as galáxias, para o universo. Todas as almas e consciências estão sendo treinadas porque o universo nos aguarda. E o universo não é o mesmo sem a contribuição de cada um desses corações. Temos papéis importantíssimos a desempenhar, mas só pode se desempenhar inicialmente sabendo amar, tendo um pouquinho mais de sabedoria, sabendo amar e, é claro, a predisposição sempre de servir. Né? Então ele continua, é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Aí a pessoa tem problemas com relação à posse. Ah, Senhor, me dá mais posse, me dá mais isso, mais aquilo, a vida será muito melhor. Eu não entendo, se você não me deu, é porque você não gosta de mim, Senhor. Fica chantageando Jesus. Uma coisa meio alucinada. Só que a gente não consegue entender que o corpo físico está sendo um patrocínio. O fluido vital que anima as células do nosso corpo está sendo um patrocínio. Todos os recursos é doação divina o tempo todo. O Sol vai ficar lá ligado durante bilhões de anos. No seu ciclo, nos seus ciclos de baixar e diminuir atividades perfeitamente ordenados. Se nós pararmos para observar a função da vida na Terra, é impressionante. Sem um campo magnético da Terra, não teria vida. O Sol iria queimar tudo aqui dentro. Então, até isso foi pensado, todos os detalhes para ter essa vida nessa estrutura física. Foi projetado, elaborado e vem sendo mantido. Gasta-se energia para organizar dessa maneira. Né? Tem até pessoas que acreditam, que a pessoa quando é ateu, né, é engraçado o ateu ele argumentar sobre isso. Ele fala o seguinte, olha, na verdade, o planeta Terra é assim porque foi um conjunto de sequências naturais que foram se desencadeando e o acaso gerou essa vida biológica que nós estamos hoje vivendo. Aí você chega para ele e fala o seguinte, ó, pega aquele telefone antigo, Nokia, aquele tijolão, né? Aquela coisa, aqueles telefones bem antigos, arremessa uma escada abaixo, né? Só para retomar ali do pensamento. Estávamos justamente falando daquela pessoa que de repente tem uma postura muito radical de ateísmo. Aí acredita que a vida biológica e toda a vida que se organiza é um acaso. Mas não tem nada por acaso. O que há é muito trabalho. Muito trabalho. E a gente pode comparar, quando a pessoa pensa dessa maneira, que a vida é um acaso, que a evolução é um acaso, já que a ciência da Terra ainda se mantém nessa postura, né, de manter essa rigorosidade de fugir da conversação religiosa, todo mundo compreende o porquê, né? São grupos que têm dificuldade de conversar. Mas aqueles que acreditam que o acaso gera progresso, é simples. Você pega um celular antigo, pega um celular antigo na gaveta que não esteja mais funcionando, arremessa a escada abaixo, deixa ele quicar várias vezes, continua, você faz isso todos os dias, joga. No final ele vai virar um telefone moderno, vai virar um smartphone, um super smartphone. Não vira. Então acreditar que o planeta Terra foi tudo uma sequência natural, uma coincidência, é no mínimo uma atitude de leviandade, de irreflexão. Temos que parar para refletir isso com mais cuidado, né? Então, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, claro que a gente não vai conseguir saber isso, né? Se a pessoa está com o íntimo renovado ou não, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias. O que ele está querendo dizer com essa frase? Um prisioneiro carregado de cadeias.
É aquela pessoa, ah, eu não faço isso. Ah, eu não faço aquilo. Ah, isso aqui é perigoso. Ah, que não sei o que, não sei o que lá. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque minha vida é toda constrangida. Eu estou sendo constrangido por Jesus. Estou sendo constrangido por Deus. Tem pessoas que pensam assim o tempo todo. Estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Como é que você vai penetrar no santuário de amor se você tem que treinar o amor? Não tem jeito. Não, eu quero muito. A pessoa acredita que é só estar. Eu vou parar de fazer o que eu gosto de fazer de mal. Olha, eu gosto de espoliar as pessoas, eu gosto de maltratar, eu gosto de ofender, eu gosto de demonstrar minha superioridade, mas eu vou me conter. Eu não vou fazer isso. Isso é carregar cadeias. Você opta em não fazer o mal. Aí você acha que optando por não fazer o mal, automaticamente você está fazendo um bem. É uma ideia meio esquisita, mas a maioria manipula essa ideia. Não, se você não está fazendo mal, você está no nível zero. O lado negativo é o lado negativo, né? Você fez uma atitude má, a consequência é má. Agora, se você deixou de praticar o mal por reservas, às vezes por medo, né? Como é que era, como é que em muitas religiões foi plantada essa ideia de um Deus perverso, de um Deus maléfico? Aí você deixa de fazer o mal com medo do inferno. Ou então, se ninguém te contasse sobre o inferno, você continuaria fazendo mal? Então que renovação teve? Nenhuma. Que renovação genuína daquela consciência ocorreu? Nenhuma. Então a própria ideia que é ventilada, por isso que ninguém com o mínimo de bom senso aceita esse tipo de ideia. E essas ideias vão fracassando, que são criações humanas. Céu e inferno são criações humanas. Não, olha só, você deixou de fazer o mal. Automaticamente você foi para o céu. Olha lá, você não fez o mal, foi para o céu, tá tudo maravilhoso. Não existe isso, meu Deus. O que só existe é, eu preciso me desenvolver em amor e sabedoria. Quanto mais amor eu desenvolver, melhor eu vou conseguir desempenhar as minhas potencialidades que me foi fornecida, me foi patrocinada. Então tem pessoas que têm aptidão para política, vão para a política. Tem pessoas que têm aptidão para a área biomédica, vão para a área biomédica. Mas essa aptidão não é dela. Não é propriedade dela. Por vezes está sendo patrocinada intensamente, a ponto da pessoa conseguir, quando estiver fazendo aquela atividade, faça por amor. Ah, por amor a si mesmo ou por amor à profissão? Não, por amor ao próximo. De querer ofertar situações por amor. Ih, fulano não pode me pagar. Mas paciência. Nem pode parcelar. Não dá paciência. Fazer o quê? Faça por amor. Ah, mas aí eu vou viver uma vida de reclusão? Não é isso. Mas não podemos viver uma vida só de exceção. É esse o problema. Hoje vivemos, do ponto de vista espiritual, quando vivemos somente a filosofia materialista, estamos vivendo uma vida de exceção. Nós não somos matéria. Nós somos espírito, nós pensamos. Então todos os valores dos nossos sentimentos, todos os nossos ideais, eles só possuem sentido e são coordenáveis quando realmente estamos interligados ao projeto de padrão de progresso divino, chamada lei de progresso. Então precisamos fazer um esforço em renovar tudo, renovar mesmo. Ah, mas eu penso assim sobre tal coisa. Anota como você pensa. É muito importante anotar. Ah, olha, eu penso assim de fulano. Eu acho isso, isso, isso. Não fica só falando, não. Escreve. Deixa a poeira baixar, se acalma. Procura, em algum ensinamento do Cristo, o que aquela expressão que você anotou quer dizer. E você vai tomar um susto. Porque ela vai falar mais de você mesmo do que do próximo. Ela vai falar mais das suas formas de enxergar a vida e de sentir a vida do que realmente como está e como é o próximo. Porque como está e como é o próximo é entre ele e Deus.
Você não tem como saber. Você não tem como mergulhar naquela consciência plenamente. Não temos como. Né? Existem diversas pessoas que falam assim, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Alguém inventou o conceito alucinado de empatia. Algum louco, psicótico, falou assim, temos que ter empatia. Mas como que você vai ter empatia se você não consegue sentir a vida e raciocinar a vida segundo os valores do outro? Então quer dizer que você tem que se conhecer profundamente o outro. Se você não conhecer profundamente o outro, como ele vive, como ele interage, as situações que ele está vivendo, você não tem como raciocinar e analisar as reações dele. Não tem como. É impossível. Existe até um ditado antigo, né? Se não me engano, é uma historieta. Não me recordo agora de qual livro ele está, mas tem poucos minutos. Vamos contar aqui rapidamente. Havia um grupo muito revoltado com o rei. Muito revoltado, chateado, zangado, e todo mundo começou a falar, vamos assassinar o rei. E existia, na verdade, né, um homem muito santo na cidade. E foram consultar essa pessoa. Senhor, esse rei está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está acabando com tudo, mandou destruir isso, destruir aquilo, isso é inadmissível, nós não podemos mais, ele não pensa no povo, ele não se importa com ninguém, só com ele mesmo. Aí todo mundo, é isso aí, e não sei o quê. Ok, beleza. Aí o seu homem santo pegou e falou, olha, é muito simples, se realmente, eu vou dar uma proposição, aí chegou pro líder que estava argumentando. Se você fizer o que eu estou te pedindo, eu vou até orar a Deus para que essa pessoa saia do poder. Mas primeiro, você vai ter que viver com ele durante 6 meses. Hã? 6 meses. Você vai viver com ele. Mas por quê? Esse é o acordo. Se você quiser, vou até depois orar a Deus, pedir a Deus para que tire ele e acabe com isso tudo e vai dar tudo certo. Você aceita? Tá bom, eu aceito. E assim ele foi. Ele conseguiu se engendrar lá com os serviçais, do nada conseguiu ajudar a servir, do nada se tornou o mordomo oficial do rei. Passou a atender o rei diariamente. E ele ficou chocado, né? O rei acordava 5 da manhã. 5h30, ele acabava de tomar café, não sei o quê, e já tinha um monte de gente atrás dele. Você tem que isso, tem que aquilo, aquilo outro. Você tem que isso, tem que aquilo, e um monte de exigência. E depois ele começou a observar que tinham mais pessoas contra o reino que orientava ele, que assessorava, do que a favor. E que ele tinha que ficar mais tempo defendendo os interesses localmente entre aqueles que deveriam alçar ideias novas e ideais mais nobres do que realmente ele conseguia exercê-lo sozinho. E assim foi. E ele foi observando. E era sábado, e era domingo, era tudo quanto era dia. Só existiam situações que só levavam ao caos. A pessoa era cercada por caos o tempo inteiro. E ele foi observando depois a relação dele com a família. Ele não tinha tempo para a família. Ele não tinha a preciosidade do que era o carinho e o amor do lar. Ele não tinha. Ele não tinha um lugar que ele podia se desprender das atividades do dia a dia e alcançar recursos renovadores do lar. Ele não tinha esse recurso. Porque chegava no lar, ele tinha pouquíssimo tempo, um monte de obrigações, e quando via, estava prisioneiro novamente com as obrigações do reino. E essa pessoa depois retorna para esse sábio, né? E fala, olha, eu retiro o que eu disse, eu acho que ele não tem que ser assassinado. Ele, na verdade, eu fiquei com pena dele. O homem está sendo maltratado, vilipendiado, não sei como ele aguenta. Eu não aguentaria o que ele está passando. Ninguém ajuda, todo mundo contra. Aí ele pega e fala, agora você compreendeu como funciona o reino de Deus. Deus aguarda que nós façamos nossas obrigações, cada um fazendo a sua obrigação. Quando não assim executamos, criamos desequilíbrios. E esses desequilíbrios geram consequências devastadoras, por vezes em todo um reino. E conta a historieta que todos que ouviram essa explanação passaram a trabalhar localmente, com mais afinco,
com mais alegria, sabendo que cada contributo, cada atividade simples que cada um desempenhava era importante para o equilíbrio do reino de Deus. Então, é isso. Não tem isso. Não tem outro caminho, né? Tudo novo. Jesus nos convida a renovar. Sai do desequilíbrio. Sai dos enganos. Observa, ama, se desenvolve, amadureça. Bem, temos 4 minutos. Eu vou fazer a prece aqui rapidinho. Desculpa aí por causa do horário. Essa página é muito legal. Mais uma, né? De Emmanuel, fantástica. Vamos agora orar então ao Cristo. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por esses momentos. Pedimos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, para que possamos renovar tudo realmente em nossas consciências. Como sentimos a vida, como reagimos quando estamos cansados, com os joelhos cansados, desconjuntados. Ficamos mal-humorados, ficamos zangados, quando estamos com fome, quando estamos com sede. Ó Senhor, que possamos sempre administrar melhor a vida, que possamos compreender que Deus aguarda a nossa contribuição no exercício pleno do amor e da sabedoria, que possamos aprender com esse exercício nos mínimos tarefinhas do dia que Deus nos patrocina para que possamos aprender a amar, para que possamos aprender o valor de todas as coisas e da contribuição afetuosa e carinhosa que podemos exercer em todas as situações. Obrigado, Senhor, por esses momentos. E pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, retomando aqui a sequência do item 100 no Livro dos Médiuns, quem quiser acompanhar no livro, é o item 100. O Livro dos Médiuns é um livro em sequência numérica, os itens, tá? Então, o item 100 já vai brindar certinho ali o capítulo 6. Então, das manifestações visuais. E eu vi um espírita. Você viu um perispírito, né? Mas como assim ver, né? Como é que é esse processo? Então, vamos ver como surgiu esse assunto e como foi abordado por Kardec, um grande estudioso da matéria. Vamos lá. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Então, olha só. Só para a gente separar aqui duas coisas, duas situações distintas. Existe aquele médium com capacidade de vidência. Aqui ele está tratando de um espírito se tornar visível. Você vai falar com ele na rua, você vai cumprimentar e você acha que ele está ali encarnado, ele não está. Isso acontece com diversas pessoas na rua e a pessoa não percebe. Olha para trás de novo para falar com a pessoa de novo, a pessoa não está mais ali. E a pessoa já foi embora. Não. Você viu realmente um espírito que se tornou visível. Né? Muitos têm medo disso, mas eles falam assim, meu Deus, eu morro de espírito. Você tem medo de você mesmo? Nós somos espíritos, né? Então vamos lá, prosseguindo então. Podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém, isso é mais raro, mas acontece. Então, nota. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar de sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições do estado de vigília. Aqui vigília significa o estado acordado, né? Você está em vigília, você está no estado acordado. Nota de Allan Kardec.
ver, para mais particularidades sobre o estado do espírito durante o sono, o Livro dos Espíritos, no capítulo da emancipação da alma, questão 409. Aí eu peguei aqui, recortei e botei aqui a questão, para facilitar o nosso estudo. Questão 409. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se. Transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então, só para ele explicar que às vezes, ainda mais para quem é sonâmbulo, então, o sonâmbulo é impressionante. Porque às vezes eu, no caso, eu sou sonâmbulo, né? Às vezes eu tô começando a adormecer. Eu adoro esse torpor, né? Nossa, eu acho fantástico esse torpor inicial. Então, quando eu tô nesse torpor inicial, eu tô me desprendendo. Só que eu não. Às vezes eu tô em algum lugar, já tô andando. Mas aí eu tô andando e às vezes eu não tô, e aí a perna balança. O corpo, eu sinto o corpo balançar de forma involuntária. Né? E quem tá perto geralmente toma um susto. Minha esposa toma susto. Bem, fazer o quê, né? Toma susto direto. O corpo balança, você não tem controle. É porque lá eu tô tropeçando, mas eu tô aqui também ao mesmo tempo, meio que a consciência não tá 100% distante, não se desprendeu completamente. Então você tem essa sensação de, sei lá, parece que vai tropeçando, né? Tá andando e aí de repente tropeça. Tem uma pergunta para Sim, fazer. sim. E quando você, como você disse, está nesse processo de começou a ficar sonolento, de usar, ver assim como se fosse um filme em lugares. Vai passando. Aí você fica assim, agora você falando sobre isso, eu pensei assim, então é como se a gente estivesse em todos aqueles lugares, como é que é isso? Não, E pessoas, tudo junto. Então, não necessariamente tudo que nos é apresentado durante o sono, existem pessoas com tarefas mais sofisticadas, tá? E o que eu tô falando aqui, não tô dizendo que ninguém é especial em relação a isso, não. Diversas pessoas, né, quando vão para o sono mais profundo, elas lembram em detalhes de coisas que viram, de cenas complexas, quase que uma história de um filme, e depois aquilo vai esvaindo, vai sumindo aos poucos. Porque às vezes é isso mesmo, ela teve acesso a memórias de terceiros. Não tem aquele lance da empatia? Tô falando assim, olha, a empatia não existe. Realmente, não existe nesse sentido material. Mas fora do corpo físico, por vezes, te contam a mesma história, que você tinha uma impressão de alguém ou de uma situação, ou você tem uma tarefa a desempenhar, aí vão te contar a mesma história que você já recebeu aquela história, vão te contar segundo o ponto de vista de Beltrano. Olha, eu vou te contar segundo o ponto de vista do Beltrano. Se a gente parar para observar, por exemplo, o livro, por exemplo, Paulo Estevão, você fica impressionado, né? Porque você está assim lendo o livro, aí de repente é porque nós estamos acostumados a ter narrador, o narrador que não é personagem, de escrever como o outro personagem se sente. Não é isso que a gente está acostumado? Até em filme. Fulano vivia numa casinha e de repente ele vivia triste, sozinho, solitário. O narrador está contando a história, a gente se acostumou com isso. Só que quando deixamos o corpo físico, nós temos acesso a como aquela consciência funcionou, porque às vezes temos um objetivo em conjunto, certo? Temos um objetivo mais complexo. Então, por vezes, nos é permitido acessar a mesma origem do problema para atuarmos com mais amor, para atuarmos com mais conciliação, nos é permitido realmente conhecer quais eram os valores que aquela pessoa tinha. Quais eram realmente a percepção que ela tinha de vida. A lógica que ela vivenciava. E aí você vai ver que o drive que ela tinha não era maléfico, não era mal, não era perverso. Então você começa a compreender melhor o todo. E que se resume a única coisa. Todos nós somos extremamente ignorantes. Nós ignoramos a verdade,
ignoramos o que é progredir, ignoramos todos os recursos que nos são ofertados para nos desenvolvermos. A única certeza é a ignorância. É o denominador comum de todas as consciências. Quando a gente vai percebendo isso, não só a nossa capacidade de tolerar e de compreender o outro se desenvolve, como igualmente a capacidade de amar, a capacidade de produzir o bem àquela pessoa. Você cria outro nível de percepção. Né? Você observa aquela outra consciência como uma criancinha na 2ª série errando a tabuada. E você acha totalmente natural. 3ª série, errando a tabuada. 4ª série, ainda erra um pouco a tabuada. Mas você entende. Você sabe que é um processo. Então, a gente, por vezes, fora do corpo físico, somos deparados com recursos extremamente complexos. Aí alguém fala assim, mas pra quê, né? Eu não estou em tarefas. Todos nós estamos em tarefas. Continuamente. Mas essa tarefa parece que eu vou ter que ir num lugar muito difícil, que lá vai ser muito complicado. Então, mas por vezes a pessoa está sendo preparada durante anos para mergulhar em abismos profundos, para resgatar outras consciências, para resgatar outros corações, porque aqueles corações estão ligados a nós. E nós estamos interligados uns aos outros. Então, por vezes, durante o sono, nos é deparado isso tudo. E a gente não compreende, realmente não tem como compreender. Mas fortalecendo sempre a nossa boa vontade, a nossa coragem, no momento que alguém fala assim, Jesus fala assim, pula nesse buraco, você não vai perguntar, Senhor, eu não estou vendo fundo. Você já vai ter pulado. É essa a grande complexidade do nosso ânimo a querer desempenhar o amor, querer desempenhar os potenciais que as nossas almas já possuem. Então, fora do corpo físico, não se engane, temos contatos com algo sempre complexo. E, por vezes, quem está em mesa mediúnica, especialmente também em reunião de desobsessão, ocorre, por vezes, revisitar a consciência de quem vai se comunicar. Então, por vezes, o espírito que vai se comunicar é uma situação tão complexa, que por vezes, uma semana antes, durante o sono, ocorre uma reunião fora do corpo físico e você é convidado, e você aceita, é claro, você quer colaborar, você quer amparar, você quer cooperar com os trabalhos do Cristo, e você é revisitado a perceber um pouco daquela consciência. Só que ao perceber um pouco, você vai ver a manifestação mental do loop que ele está preso. Então, às vezes, o loop que ele está preso é uma tragédia. Ele só lembra do desencarne, um acidente. Ele só está preso naquele loop, ele não consegue largar aquele loop mental. Aí, quando você revisita com a sua consciência é meio que como se estivesse apresentando um caminho para ele seguir e abandonar aquele loop. Mas, no fundo, ele gosta daquele loop. Ainda tem isso. Existe um processo também chamado de auto-obsessão. Né? Já ouvimos falar de obsessão sobre desencarnados para encarnado. A outra obsessão que é de encarnado para encarnado. E a auto-obsessão. Você cria um pensamento e passa a alimentar ele mesmo. Então, fora do corpo físico, isso não para, isso continua. A pessoa vive no mundo imaginando cenas, prisioneira a outras cenas, o que ele acredita que aquela cena significa, ele continua vivendo e vai se auto-perturbando, se auto-mutilando. E Deus não tem nada a ver com isso. É a consciência dela que gera, né? Perguntaram aqui, sumiu aqui a mensagem, deixa eu abrir aqui de novo. Como pode ser explicar os sonhos recorrentes? Então, os sonhos recorrentes, que acontecem com muita frequência, eu não sou analisador de sonhos, hein? Desculpa, gente, ainda mais eu, né? Eu não sonho dia nenhum. Nunca sonhei. O sonho para mim eu deito, durmo, parece que 5 minutos depois eu tô levantando. A maioria das vezes eu acordo cansado. Eu não tenho menor consciência do que se passou. Para mim é uma tela preta, não lembro de nada. Então eu não lembro de absolutamente nada. Então
assim, tentando observar os apontamentos espíritas a respeito do sonho, por vezes nos é fornecido meios de revisitar os mesmos sonhos. Só que eles não são eternos, né? Ninguém fica sonhando a mesma coisa durante 20 anos. Então, o que ocorre são processos que transcendem a nossa capacidade de percepção. Só que tem certos sonhos, né? Tem certas situações fora do corpo físico em que persistem. A espiritualidade superior vai persistir para a gente se sentir diferente. Diante daquela situação, você tem que se sentir diferente. Você não pode mais se sentir assim. Então, não vou perguntar aqui qual é o sonho, mas, enfim, o que a pessoa lembra do sonho. Mas pensando nesse aspecto, e vale a pena estudar um pouco mais sobre essa emancipação, temos que entender o seguinte: a lei de progresso é para toda a humanidade. Todos, sem exceção, estão progredindo. Ah, mas eu acho que eu não estou progredindo muito, não. Tá progredindo. Se você estivesse com consciência plena do que é progredir, melhor seria o seu progresso, inevitavelmente. Agora, durante o sono, por vezes nos é apresentado quadros sobre o que vai acontecer. Então, por vezes, estão nos preparando. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, se meu pai ou se minha mãe desencarnar, ou se minha filha desencarnar, meu mundo acabou. Aí o espírito superior sabe que ele vai desencarnar, só você que está vivendo nessa paranoia de que ninguém vai desencarnar. Você quer viver aquele conversa do início da página inicial. A gente gosta de viver a vida, ela 100% inalterada. Não tem fator de surpresa, nada muda, tudo é igual. Esses são os momentos que as pessoas classificam como paz. Esses momentos a gente devia classificar como inércia. Tá tudo parado, não está acontecendo nada, então não tem graça nenhuma. Não tem desafio nenhum. Qual é o desafio? Então, qual é o problema? Por vezes a gente não está preparado para certas situações. E o tempo está chegando. O tempo, quem está prisioneiro ao espaço-tempo, como nós estamos, nessa estrutura física chamada espaço-tempo, né? Quando a gente desencarnar, a gente vai ver a realidade. Todo mundo continua existindo. Nada mudou. Todos nós somos eternos. A gente mergulha lá para viver uma vida no uniforme chamado corpo físico. Você vai começar a perceber a vida de forma diferente. Mas, enquanto isso, tem certas situações que nós não podemos nos desequilibrar e nos perturbar gravemente. A espiritualidade superior é permitido, às vezes, que pessoas que são caras aos nossos corações nos alertar. Olha, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Olha, vai acontecer isso. Você precisa mudar o seu mundo íntimo. A vida prossegue. Isso não é caos, não, tá? Isso não é Deus punindo, isso não é nada disso. É tudo normal, tudo natural, tá? Com todo mundo. Você não é especial, você também não é o pior dos piores. É porque as pessoas falam isso, né? Tem uma expressão muito popular. Você vai e explica, mas isso acontece com todo mundo. Aí a pessoa fala, obrigado por mostrar que eu não sou especial. Então a pessoa já está demonstrando que há um problema grave em cada um de nós de orgulho. Nós queremos que a nossa dor seja especial. Nós queremos que o nosso sofrimento seja especial. E nós lutamos para que ele seja especial. É isso que é a indumentária mais complexa psíquica que nós animamos ainda. Mas temos que nos desprender disso e pensar, puxa vida, se eu tenho mais tantos segundos com Beltrano, com Ciclano, e talvez Deus não estou recebendo esse aviso, é porque eu vá lá, ame mais, sirva mais, procure estar às vezes em contato, procure me manifestar com amor e carinho, procure exercer os sentimentos que eu tenho que exercer, as experiências que eu tenho que experimentar, e que eu venho fugindo, que eu fico em fuga. Estou dizendo que é só uma forma de interpretar a repetição dos sonhos. Tem N motivos para ser o mesmo assunto repetitivo. Mas o que é mais complexo e o que mais clama da nossa consciência é amar e servir. Lembra aquela questão? Quando a gente está junto com Cristo, não tem mais dúvida. É amar e servir. Então está apresentando uma situação que você está em dúvida, é amar e servir. Peraí, eu não estou amando e servindo o suficiente como eu poderia com o Beltrano, com o Ciclano, com o que for.
ou eu deveria estar desempenhando a minha consciência com mais amor, com mais carinho, com mais... E aí por aí vai, né? Não sei se ajudou a compreender esse aspecto. Mas se tratar de sono, é tratar sobre sono, é tratar complexidade do que existe de recursos fora do corpo físico durante o sono sob as leis de progresso. O ponto final é esse. O que nos é fornecido de recursos para dinamizar o nosso progresso? É isso que acontece durante o sono. Seja por questões mediúnicas, que estamos ali exercendo a atividade para servir, né? O amar e servir. Ali é o servir diretamente. Eu vou pôr minha consciência à prova de amar em situações adversas e amparar e manifestar meu coração ao máximo, amparando no trabalho do Cristo diretamente. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Vai precisar só de boa vontade e muito amor. Podemos seguir, então? Qualquer coisa, pode perguntar mais aí. Se eu conseguir responder, eu respondo. Se eu não conseguir, eu não consegui. A gente tenta buscar outras fontes, tá bom? Então vamos lá. Segunda pergunta. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam se fazendo visíveis? Ele está perguntando. Aqueles espíritos que ninguém vê e os espíritos que vêm, será que são diferentes? Categorias diferentes? Tipo, o espírito... Aí ele falou, não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas, como as mais inferiores. Então não importa se é superior ou inferior. A possibilidade de ser percebido visivelmente, em termos de ver, né, o espírito, é a mesma. Mas, hein, Zélia? Sim. Mas toda aparição tem um objetivo, né? Ou seria normal. A gente tem que entender o seguinte, existem algumas questões da física, que da Terra já alcançou o raciocínio mais profundo. Existe uma coisa chamada entropia. O que é entropia? Entropia é um cálculo matemático abstrato sobre o comportamento físico da matéria. A matéria busca um grau de organização que a ciência chama de aleatório. Então, por exemplo, você foi lá, pegou minério de ferro, criou ferro gusa, né, extraiu, botou calor, criou ferro gusa, tirou oxigênio, naquela estrutura ferro-carbono, tu criou o aço. Aço 1020, aço para construção civil. Aí você foi lá e botou na construção civil ou numa viga, você botou lá o aço. O aço, ele quer voltar a ser minério. É isso que a ciência descobriu. Existe um grau de organização natural e ele busca esse grau novamente. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, tudo gasta energia. Tudo, sem exceção, gasta energia. Seja no corpo físico, fora do corpo físico. Ah, desencarnei, eu quero fazer tal coisa. Gasta energia. Tudo gera entropia. Esse que é o cálculo. Esse gerar entropia é a matéria sair de um grau chamado organizado para o que a ciência chama de grau desorganizado. Ou seja, vai de um grau A para um grau B. Onde o grau B é o mais natural. É aquele que foi orquestrado inicialmente. Então, tudo que estamos manipulando e atuando gasta energia, pode ter certeza. Então, ver um espírito, alguém está patrocinando que esse espírito se torne mais passível de ser enxergado e, ao mesmo tempo, você está consumindo energia para conseguir enxergar. Não é assim automaticamente. Há ali um equilíbrio. Com certeza, há um objetivo para isso. Sim. Isso também acontece quando a gente, por exemplo, deita, vai dormir, aí você começa a fazer a sua oração, começa a orar, aí você começa a ver, também tem esse processo de gasto de energia, não sei se você disse aí, aí você começa a ver irmãos se aproximando, mas são vários. E assim, de forma assim, muito, chama até de forma muito deformada, até assim que você leva aquele susto. Agora, nem mais porque eu já entendi no estudo que não é para isso, você já explicou pra gente, né? Então eu já, aí eu dou uma pausa, às vezes abro o olho,
É como se estivessem esperando, mas assim, também esse processo de gasto de energia, como é que é isso tudo? Não, então, mas aí eu tô falando de dois cenários diferentes, né? Quando deixamos o corpo físico pelo sono, é diferente. Aqui eu tô falando, aqui todas as perguntas vão estar tratando explicitamente da condição, como ele colocou aqui, ó, bem no início. Cadê? Que é quando estamos dispersos, né? Quando estamos acordados. Realmente. Mas eu estou acordada, estou atenta. Não, então, mas aí que tá. Aí tem duas visões, né? Nós enxergamos com o olho do corpo físico, só que o olho do corpo físico, ele é como se fosse um microscópio. Você não enxerga como você acredita que você enxerga. Por exemplo, se você for analisar o tato, eu sinto as coisas. Com os estudos que foram avançando sobre o comportamento atômico e subatômico, ninguém nunca encostou em coisa nenhuma. São campos elétricos interagindo com campos elétricos. O campo elétrico daquele átomo com o campo elétrico daquele outro átomo. Isso é ciência pura, não tem nada aqui de espiritismo. Zero. O que descobriram? Que a sua percepção tátil é um transdutor, é um sensor. O seu corpo físico é um sensor. Então, os seus olhos físicos é um sensor para a alma. Na verdade, o que o seu olho da sua alma é capaz de ver naturalmente são as estruturas semimateriais que são universais do mundo dos espíritos e que você está naquela faixa vibracional. É isso. O corpo físico enxerga somente o que o sensor está definido. Tanto é que nós só enxergamos 3 frequências de cores. O resto é mistura. É chamado RGB. Você não enxerga fora do RGB. É chamado espectro da luz visível. Quando estamos durante o sono, e por vezes ocorre uma interposição, pode ocorrer uma sobreposição entre o olho físico e o olho anímico, ou seja, da sua alma. O seu perispírito tem a capacidade de enxergar uma certa faixa de frequência igualmente. Eu lembro uma vez que eu estava dormindo, né? Eu estava iniciando a dormir, Sana estava mal, estava com febre, estava fazendo prece e tal, aí depois fiquei vigiando ela, chegando se a febre ia subir ou se não ia. Aí eu deitei, comecei quase a adormecer, né? Aí eu tava meio que acordado, mas meio que dormindo, tava nesse torpor, né? E de repente eu vi um vulto aparecendo. Eu vi um vulto. E eu rapidamente olhei pro vulto. O vulto me viu vendo que ele percebeu que eu tava vendo. Aí ele parou. Ficou parado. Mas aí eu continuei vendo. Aí, sabe como você tá tentando focar? Para focar um pouco melhor? E aí de repente não consegui focar mais. Mas eu sabia que era alguém ajudando, amparando, né? Ajudando no tratamento. Então, assim, é muito difícil para tratar a visão, como ele está falando aqui. Ele está falando o seguinte: o espírito se tornou visível para alguém. E ele vai falar explicitamente com relação a isso. Agora, com relação ao sono, é diferente. Então, por exemplo, quem está em mesa mediúnica quem está em mesa de reunião de desobsessão e reunião mediúnica, assinou o seguinte contrato com Cristo: Senhor, aonde tiver tarefa, eu vou. Esse é o drama. E a gente não consegue perceber mentalmente. A gente deve sempre agradecer. Senhor, obrigado por ter mergulhado para aquela tarefa. E às vezes é um turbilhão, porque realmente é um turbilhão de informações. Então, por vezes, você acabou de deixar o corpo físico e está mergulhando, entrando em regiões onde aquele espírito está. E no momento, para auxiliar a transladar aquele espírito de um lugar para o outro, ele precisa inicialmente dessa primeira interligação com o médium. Isso pode ocorrer. E ao mesmo tempo, quando você está começando a se interligar, né, nós temos que começar a compreender o que é o pensamento. Emmanuel fala sobre isso no livro Pensamento e Vida. Ele diz que o pensamento é um grande espelho. É o chamado espelho da vida. Então, como é que você vai se ligar ao alguém, aquela outra pessoa? Um arremessa a imagem para o outro.
O que você está recebendo são imagens. Então, o nosso pensamento é como se fosse uma grande televisão. Só que recebe e transmite imagem. Nós recebemos e transmitimos imagem. Então, inicialmente, você está recebendo imagens, por vezes, do contexto que o irmão está, o que ele está prisioneiro, aqui memórias, aqui situações. Então, de repente, está com um processo de vingança. Mas, ao mesmo tempo, ele está saudoso daquela vida que ele achou que perdeu, que tudo aquilo que ele tinha, aquela outra alma arrancou dele. Então, ele está prisioneiro daquelas imagens. Ele fica repassando as imagens. Né? Se eu falar assim com você, me fale uma memória muito boa que você tem, aí vamos supor que você vai lembrar de quando, né, estava cuidando de um bebezinho, seu próprio filho, ou uma filha, quem for, enfim, outra pessoa, automaticamente você vê a imagem. Aquilo está gravado em você. Nós gravamos imagens. Esse é o drama. E quando estamos situados naquela imagem, reagimos com nossos sentimentos. Então, o pensamento é o chamado espelho da vida. Só que o problema do nosso espelho é que ele está empenado, ele está sujo, às vezes ele é côncavo, convexo. Por que eu estou falando que ele é côncavo e convexo? Porque às vezes as situações mais tradicionais e bobas, nós ampliamos as imagens. Um problema que era para ser pequeno, nós transformamos ele em um problema gigante. Mas isso é um problema de ótica. A nossa percepção anímica, ela está empenada, não está equilibrada, não evoluiu o suficiente. Então, evoluir o pensamento é evoluir o padrão do espelho. Ele está menos empoeirado, menos sujo, menos lascado e mais coerente com o que deve realmente refletir, com o que deve ser realmente refletido, e o que deve ser também arremessado, né, de imagens, que é um espelho especial. Né? Ele recebe imagem e reflete. Mas também ele gera imagens próprias e remessa imagens próprias. Ele também é um gerador de imagens. Ele não é só um refletor, né? Ele também é um gerador de imagens. Então o pensamento ele é muito complexo. E o que a gente lembra, o que a gente geralmente lembra de um sonho, né? A gente nunca sonha que está cego. É estranho, né? Já viu alguém sonhar que está cego? Não, fulano sonhou que estava cego. Não, fulano sonhou que estava surdo. Não, cego e surdo você não vê as pessoas lembrando disso. Eu nunca vi alguém narrar isso. Ah, eu sonhei que estava cego. Como é que foi a experiência? Eu não sei, eu estava cego. A nossa memória ela é muito prisioneira à imagem. A imagem é um padrão muito rico de experiência, né, para a alma. Então, quando estamos nos emancipando do corpo físico, estando ligado a uma reunião mediúnica, uma reunião especialmente de desobsessão, o projeto é ininterrupto. Tudo bem, todo mundo gosta de falar que, por vezes, 2 dias antes, há uma aproximação do espírito para poder ocorrer a comunicação, mas por vezes não é isso. Por vezes é contínuo, não para nunca. Toda vez que você sai do corpo físico, você está em missão. Toda vez que sai do corpo físico, estou em missão. Para onde você vai agora? Para lá. Para onde agora, Senhor? Para lá, para cá. Faz isso, não sei o quê. Ama, serve, vai. Não para. É esse o problema, entendeu? E o engraçado, não é que alguém está forçando a gente, não. Você está convicta que é isso que você tem que fazer. E essa convicção leva a essa lembrança totalmente truncada. Não se preocupe com lembranças truncadas. Só se preocupe em crescer os sentimentos genuínos jamais servir. O resto é bobagem. Ah, mas eu vi uma cena toda perturbada. Ah, eu vi uma cena de assassinato, de esquartejamento, de não sei o quê. É um corpinho físico. Nada mais do que isso. São lembranças de outras épocas que alguém está lembrando. Não necessariamente aquela lembrança é sua. Nossa, eu sonhei que eu vi alguém sendo esquartejado. Mas quem disse que foi você que esquartejou? Às vezes aquela pessoa que está prisioneira daquela lembrança é que está vendo aquela situação. Ele, aquele outro irmão que passou por aquela situação, não você. Essa complexidade maior com relação a essas percepções do sono, né? E várias outras situações que nós temos que compreender, que por vezes nós estamos sendo adestrados e treinados. Olha, por que eu estou falando isso?
É o que acontece hoje com séries, novelas, filmes. Já viu como a maioria se comporta? Bota uma galera assim na sala assistindo uma série. Aí você fica olhando para as pessoas. É impressionante. Como é que a narrativa, as imagens dominam as pessoas. Aí tem uma cena de não sei o que, a pessoa tem medo. Tem uma cena de não sei o que. Mas aquilo não existe, é tudo fictício. Como é que a pessoa pode ter medo do que não existe? Como é que a pessoa pode ficar preocupada com um personagem que não existe? Já percebeu isso? A pessoa fica preocupada. Nossa, e fulano, meu Deus, o que vai acontecer com o Beltrano? Eu tenho que ver essas cenas do próximo capítulo, porque fulano pode acontecer isso. Aí você fica com ódio daquele personagem que foi elaborado para você ter ódio. E aquele personagem que foi para você ter simpatia, você tem simpatia. Percebeu isso? Então, às vezes, fora do corpo físico, é exatamente isso que acontece. Só que não é uma história fictícia. É uma história real. Não é fictícia. Aquelas consciências têm aquele histórico. Não tem como você imaginar. Nossa, então quer dizer que esse negócio de empatia é uma coisa muito grave. Tem que mudar a palavra, porque a palavra que a gente usa hoje aqui na Terra, pro médium, ela é pobre. Porque você mergulha, às vezes vivencia o que o outro vivenciou. Você sente o que o outro sentiu naquela hora. Você percebe os valores daquela consciência e o que aquela consciência sentiu. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E por vezes é isso. Por vezes o médium ele funciona muito mais como um sirineu. Ele só vai ajudar a carregar a cruz. Ele não vai resolver o problema. A gente tem que entender isso, né, gente? Tem problemas que são complexos demais, né, que não se resolve com estalar de dedo. Nem se resolve com uma comunicação. Às vezes vão ter várias comunicações, vão ter N experiência que a outra alma vai passar, mas podemos fornecer a nossa condição de sirineu. Até o Cristo teve um sirineu que carregou a cruz. Sirineu da cidade de Cirene, né? Que estava... Quem não conhece essa história, Jesus de Nazaré, na subida do Calvário, ele não estava suportando o peso da trave, né? Para o martírio da cruz. O soldado romano, ei, você, sirineu, porque era fisicamente percebível que aquela pessoa vinha da cidade de Cirene, por isso chamava de sirineu, vem aqui e carregue a cruz. Então Jesus continuou sendo encaminhado para a crucificação, mas não mais com a cruz nas costas, porque ele não estava conseguindo carregar. Então, se Jesus, aquele evento do sirineu, ele é marcante. Ele é importantíssimo. Importantíssimo. Então existem diversas dores e diversos sofrimentos que todos nós passamos e ainda vamos passar e que sempre vai ter um sirineu na história para nos amparar, para nos auxiliar, ainda mais fora do corpo físico. Existem centenas que nos auxiliam em N situações, que eles não cobram nada, não exigem nada de nós, não estão cobrando, vamos lá, evolui. Ele não fala nada disso. Eles atuam segundo o padrão da lei de progresso, que Deus outorga a todas as consciências. Então, essa questão do sonho tem essas particularidades. Mas quando a gente acorda e estamos realmente despertos, nós temos as nossas obrigações no corpo físico. Sonho, não sei o que, pô, lembrei disso, lembrei daquilo. Tá, tudo maravilhoso. Eu não posso resumir meu sonho em um segundo. Eu tenho que amar e servir mais. Só isso. Eu tenho sempre que colocar meu coração a não criticar condutas, a não criticar posturas. Se alguém errou, não tem problema nenhum. Vai se acertar. Se alguém tropeçou, vai se reerguer. Tudo está caminhando como Deus quer que caminhe. E eu tenho que cooperar com esse grande programa chamado Lei de Progresso. É isso. Acabou. Ah, mas se eu lembrei, não tem um objetivo? Não tem nenhum objetivo obscuro. Não tem nenhum objetivo obscuro. O objetivo é, você está em tarefa. É isso que tem que lembrar. Estou em tarefa. Devo fazer o possível para, quando for dormir, fazer uma prece. Senhor, que eu possa estar à altura das tarefas. Que eu possa manter meu coração em paz, em harmonia, mesmo diante dos piores cenários que eu possa enxergar e perceber. Que eu não me desespere e que eu tenha consciência plena. Tudo está sob o controle de Deus. Acabou. É isso. Não tem mais outro episódio, não tem mais nada. Então, quem está em reunião de desobsessão,
Quem está com mediunidade aflorada, pula no buraco que tiver que pular e siga as instruções que tiver que seguir e coloque sempre seu coração à prova. Para onde tiver ódio e desgraça, o seu coração se manifeste com amor. Para onde tiver gritos de loucuras e de ódio, que o seu coração se manifeste com amor. É isso. É esse o segredo. Não tem outra. E é uma batalha. Todos os dias é uma batalha. Todas as noites é uma batalha. Para quem? Com terceiros? Não, conosco mesmos. Desafiar, temos aquela seriedade plena de boa vontade. Não é vontade qualquer, né? Boa vontade completamente. Aliás, a palavra vontade é horrível. A palavra vontade virou bagunça. Eu tenho vontade de um café, tenho vontade de um chocolate. A palavra vontade se tornou muito popular e banal. Nunca relacionamos vontade com força de vontade. Por vezes tem que colocar a palavra força na frente para dar ênfase e ela ganhar a verdadeira conotação. Força de vontade, né? Ânima. Eu chamo de ânimo. Eu gosto mais de chamar de ânima. Você tem que estar animado. Sempre animada. Senhor, fomos para aquele buraco, situações desgraçadas. Tem um buraco pior? Tem uma situação mais difícil? Eu quero contribuir. Eu quero colocar meu coração à prova para exercer cada vez mais amor, mais fraternidade, aonde for necessário. E que você escolha, Senhor, porque eu mesmo não tenho condição de escolher. E é assim que a gente tem que dormir toda noite. Toda noite. Eu sei que isso é pesado para o médium. Eu sei que isso é pesado para qualquer consciência. Mas é isso, não tem outro caminho, né? Então, às vezes, a lembrança do sonho é para isso. Nos animar com relação aos projetos. Eles já estão ocorrendo. Tem pessoas que ficam pensando assim, Senhor, eu queria tanto uma tarefa para poder amar, para poder exercer, para poder... Mas está correndo, já está ocorrendo. Toda noite. Você sai do corpo físico e cai dentro de um monte de outras tarefas, outros serviços. Sempre doando o seu coração com amor. Mas eu tive um pesadelo terrível. Foi um sonho horroroso. Acordou, ajoelha em algum lugar duro, que dói o joelho, e agradece, Senhor, obrigado por essa batalha. Obrigado por colocar meu coração à prova. Mesmo que eu tenha falhado ou caído, eu vou me esforçar cada vez mais para amar mais, compreender mais, ter mais tolerância e perdoar sempre. É isso. É condição de guerreiro. Não tem outra. Infelizmente, não tem outra. Gente, a hora aqui passa voando. Nós vamos depois avançando aqui, vamos percebendo que Kardec está falando em linhas gerais. É lógico que depois vai se separar o que é uma manifestação visual, onde só algumas pessoas enxergam aquele espírito, que é o chamado mediunidade de evidência, né? Ninguém vê, só aquele médium. E o que é realmente o espírito se materializar. Tá? Ele vai chegar nesse ponto e vai separar as circunstâncias, ok? Mas vamos lá, pessoal. Arame está em pau 4-3. Vai parar aí? Eu vou parar aqui na... Vou parar aqui na 3, tudo bem? Vou deixar a marquinha aqui na 3. Como as perguntinhas são curtinhas, parar na 3 ou na 4 não tem problema, né? Nós já avançamos aqui a 2, podemos retomar aqui a 3, a 4 e vamos na sequência, que elas são curtinhas, né? Algumas são mais longas, outras são mais curtas. Tá bom? Vamos parar aqui na terceira. Mas é importante a gente fazer essas perguntas, compreender mais alguns contextos, né? Então, todos nós, sem exceção, estamos em trabalho contínuo. O trabalho é contínuo, não vai parar nunca mais. Eu sei que para algumas pessoas isso é aterrorizador, né? Porque as pessoas acreditam em descanso, acreditam em paz, na ociosidade, acreditam em um monte de coisa assim alucinada. Mas quando você sai do corpo físico, a realidade é outra. Você não tem um peso do corpo físico. Você não está prisioneiro ao corpo físico. Nem sequer essa visão, né? A gente precisa de óculos, né? Como a Ana Lúcia comentou, a gente precisa de óculos, tem gente que precisa de aparelho auditivo, né? Porque já sacrificou ali a audição. Espiritualmente falando, você vai enxergar e ouvir na frequência do coração.
Na frequência do coração. Você não tem mais esses órgãos, acabou. O que você é capaz de perceber é a frequência em que você está vibrando. Quanto melhor for a sua frequência vibratória, cada vez você vai ter a enxergar mais ajuda, mais assistência. E a gente às vezes esquece isso, né? Poxa, eu sonhei que eu estava num lugar, só tinha espírito assim, assado, os caras com parede de monstro, isso e aquilo, e eu não vi ninguém ajudando. Mas aí você estava vibrando na mesma frequência que a deles. Quando você se acalmar, né, colocar seu coração em paz, lembrar todos os corações estão interligados e interligados a Deus. Você se acalma. Você vai começar a enxergar centenas de milhares de espíritos, às vezes cuidando de 15, 20. A ajuda é bilhões de vezes superiores ao que a gente consegue imaginar. Então, sim, todas essas consciências que estão às vezes perturbadas, zangadas, odientas, revoltadas, são amadas pelo Pai, são amadas por Deus. E Deus aguarda cada uma delas reconciliadas consigo mesmas, reconciliadas com as leis divinas, para exercer as funções que precisam exercer para toda a eternidade. Então existe um plano, existe objetivo. Nenhuma alma foi criada por ser criada, à toa. Deus cansou, quis brincar de Lego, ou de dedanha, ou de bolinha de gude, e começou a fabricar consciências ao acaso. Não existe acaso. Acaso não existe. Só existe perfeita harmonia e projetos elaborados, onde cada consciência terá papéis fundamentais na história do universo. E aí que temos que compreender. Cada coração faz falta. É esse o sentimento que a gente tem sempre que animar. Aquele coração está revoltado, está angustiado, está dolorido, está zangado. Aquele coração faz falta para projetos lá na frente. Está aguardando ele se transformar, está aguardando ele progredir, está aguardando ele se libertar da ignorância para começar a operar no bem e no amor e servindo nas infinitas estações que o universo nos reserva. Então é isso, gente. Luciene, faz a prece pra gente. Luciene? Se tiver enrolado aí, tudo bem. Ana Lúcia, faz pra gente a prece, então? Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos, que possamos, Senhor, estarmos sempre com vontade de estudar, de ter mais conhecimento, com vontade também, Senhor, de ajudar ao próximo, mais próximo, tanto encarnados como desencarnados. Sabemos que não temos capacidade de ajuda, mas que possamos, Senhor, pelo menos com uma frase de amparo, de amor, que possamos ser úteis, Senhor. Agradecemos muito essa oportunidade de estudarmos o livro dos médiuns, Senhor. Muito obrigada, agora sim. Senhor Jesus, com esta prece, agradecemos pela oportunidade e damos por encerrada a reunião do estudo do livro dos médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia, que assim seja.